Oi, pessoal. Eu ia deixar para fazer esse capítulo mais adiante, né, num outro momento, mas eu tô aqui no meio da natureza e refletindo bastante. Eu nem trouxe o livro, mas na minha cabeça eu já tenho o tema, né, do primeiro capítulo, que é dom ou aprendizado. Então, quando eu escrevi esse livro, eu tinha um número X de informações e de experiências, né, em 2013. Hoje, em 2025, eu tenho mais informações e mais experiências. E o que eu gostaria de passar para vocês hoje é uma coisa que não está no livro, né? E que apesar de eu já ter esse conhecimento lá atrás, eu achei melhor ele ser falado assim no momento em que houvesse uma maior compreensão sobre o assunto. Então, dom ou aprendizado. Lá no livro, eu estou comentando o seguinte: as pessoas que têm mais facilidade, vamos dizer assim, que têm o dom, encontram uma dificuldade na hora de estudar o instrumento, decodificar partituras, porque, eu já sei. Então parece que está lá naquela alma, parece não, está lá naquela alma uma informação de que ela não precisa estudar porque ela já sabe, entendeu? Mas é aí que eu vou falar para vocês hoje sobre o tema que hoje eu acredito que as pessoas estão mais abertas à espiritualidade para poder compreender, né? Então, eu vou falar sobre reencarnação. Quando a pessoa reencarna e que ela teve contato com o instrumento numa outra vida, né? Muitas vezes ela vem com aquela sensação forte, eu já conheço isso, eu já sei isso, eu não preciso estudar isso, só que não é bem assim, né? É, não dispensa a dedicação. Então, no meu caso, por exemplo, com 3 anos de idade, isso eu não contei no livro, não achava próprio para o momento, assim, né, aprofundar. Com 3 anos de idade eu ficava lá na mesa da minha casa e tocando piano. Eu nunca tinha visto um piano na minha vida. Então eu não tinha contato com o instrumento, não tinha visto um piano nem nada. Então com 3 anos eu ficava lá fazendo de conta que eu estava tocando piano. Bom, isso depois, né, eu fui compreender que era uma manifestação de uma outra vida onde eu tive contato com o instrumento. Contato, certo? E depois nós podemos aprofundar porque eu fui assim me dedicando a me conhecer e saber de onde eu vim, o que eu fazia lá, para onde eu vou. Então eu tive bastante contato com essas informações, né? Com essas revelações. Aí, o estudante de piano, eu já bato o olho quando a pessoa está muito difícil e resistente para aprender. Eu falo, isso aí já teve contato com o instrumento e está achando que sabe, né? Então, no meu caso, por exemplo, quando a minha mãe me colocou para estudar, com 7 anos, o que eu fiz? Eu não queria ir na aula, eu não gostava do colégio, eu tinha medo, porque o colégio tinha umas paredes muito altas, as coisas de criança, né? Entre aspas. Que também são lembranças, mas que eu não vou entrar aqui agora, que não tem nada a ver com o assunto do piano. Mas que tem a ver com lembranças de um local onde aquilo ficou registrado na minha alma e eu fiquei com medo daquele local e passou de uma vida para outra, tá? Acreditem ou não, isso aconteceu comigo, não tem necessidade nenhuma de inventar uma situação dessa, né? Um fato desse. Bom, então eu não queria ir à aula de piano porque eu tinha medo do local. O local me dava aquela sensação assim que algo estranho iria acontecer. Que era uma lembrança, né? Não estava lembrando, mas assim, a sensação era daquele tempo em que eu fiquei presa num local semelhante, certo? Então, essas lembranças acontecem, ou essas sensações. Às vezes não lembra de nada, como eu não lembrei de nada na época, né? Fui lembrar depois. Mas fica aquela sensação aí, você não entende, gente, por que eu tenho medo? Nossa, por que isso acontece e tal? Então, fica aquela impressão. Bom dia. Oi, bom dia. Fica aquela impressão de que a gente está fazendo alguma coisa sem sentido, ou está dando uma birra, ou não está adequado, ou é uma criança mimada, né? Eu tinha muito isso, assim, com relação aos medos, falavam que eu era uma criança mimada, tá? Então, o pessoal tá curioso o que eu tô gravando aqui. Acho que eu vou deixar pra terminar lá em casa. Bom, pessoal, então, dom pode vir com essa lembrança, pode vir, que não significa que lembre, né? Mas que realmente interfere na pessoa achar que já sabe uma coisa que ela não sabe ainda, certo? Então, o dom é isso. E
meu caso, com 3 anos, estava lá, com 7 anos, me colocou para estudar. Eu tive que estudar de novo, e de novo, e de novo, e treinar e tudo, porque a sensação que eu já tinha tido contato com o instrumento era numa outra vida. Então, nesta agora, minha musculatura não estava preparada, meu cérebro não estava preparado. O que eu tinha era na alma aquela sensação que eu já conhecia o instrumento, mas não tinha nada, assim, que eu pudesse falar, eu não preciso estudar porque eu já sei. Não, não sabia. Eu tive que estudar muito, 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 muito. Até os 13 anos eu estudei na mesa, porque eu não tinha um instrumento. E 5 anos eu estudei na mesa. Depois, 2 anos, eles me emprestavam um piano lá, 2 meia horas por semana, que não é nada. E com 13 anos e meio eu ganhei meu piano, então eu fui tirar o atraso desse tempo que eu não tive piano. E estudei. Então quando as pessoas falam, nossa, você nasceu com dom, né? Foi premiada e tal. Não, eu estudei muito. Eu tenho aquela lembrança que eu já conhecia esse instrumento, mas eu tive que estudar muito mesmo. Foi pouco não, foi muito. Horas e horas e horas. Até que as pessoas me perguntam assim, o que você fazia na adolescência? Que música que você ouvia? Eu falava, eu estudava piano. Você chegava na escola, estudava piano. Então eu não tenho lembranças assim de música da época, uma ou outra, né? Não tenho lembrança de música da época, de coisas da época, nem nada, porque eu estava focada em tirar o atraso daquele estudo. Então, dom ou aprendizado? Você pode ter a lembrança, pode ter mais forte ou mais fraca, pode ter o dom. Quem tem o dom mais forte, então, é mais difícil de se dedicar, porque aquilo está tão arraigado ali que ele não quer, vamos dizer assim, voltar para aprender desde o começo. Ele quer dali para frente e vai batendo cabeça, e vai batendo cabeça, e vai batendo cabeça. Raros são os casos que o dom se manifesta e a pessoa já consegue. São raros. Tem, mas são raros. A maioria bate cabeça, teimando. Eu já sei, porque tem aquela sensação, né, de que já sabe, quando na verdade não sabe. Tem aquela, eu já conheço isso. Vou dar um exemplo para você, só pra gente fechar aqui. É como se você fosse viajar e fosse para uma cidade, né, que você nunca tinha ido, então você vai para aquela cidade. Você vai lá, conhece a cidade e tal, acha muito legal. E quando você está na infância, aí você vai com seus pais, conhece a cidade, faz os passeios que tem ali na cidade e tal. E quando você fica adulto, né, aí passam, não sei, 30 anos e você vai voltar naquela cidade. Aí você volta naquela cidade e fala, nossa, mas aqui parece que tinha uma casa assim, aqui tinha uma árvore assada, cortaram isso, fizeram aquilo, tá tudo diferente. Entendeu? Você vai voltar no mesmo lugar, você já teve a sensação de que conhece aquele lugar, algumas coisinhas são informadas para você, de que é aquele lugar mesmo, mas você tem que conhecer de novo, tá certo? Então, esse é o primeiro capítulo, dom ou aprendizado, que eu acrescentei essa parte espiritual, que não tem no livro, tá? Que eu acredito que agora em 2025, muitas pessoas já estão compreendendo essa parte espiritual, por isso eu tô falando aqui, tá certo? Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu peço que você se inscreva, tá? Eu estou fazendo esse trabalho de forma gratuita, colocando conteúdo, e eu preciso da sua ajuda para o canal crescer, porque é um tempo que eu dedico nessa preparação, né? E estou investindo nessa preparação para poder acrescentar mais a quem já tem o livro, quem não tem, tem na Hotmart em e-book, quem quiser, porque o livro físico está esgotado. E então, gente, por favor, se inscreva no canal, aperta o sininho, comenta o que você achou dessa novidade hoje, tá? O que você achou? E vamos conversando, e com isso você me ajuda a crescer este canal, tá certo? Porque eu quero deixar, aqui é uma forma de eu não trabalhar com poucas pessoas, entendeu? De eu trabalhar assim com pessoas de diversos lugares do mundo. Então, percebe que esse recado pode chegar a muita gente, ao passo que se eu ficar dando aula particular para 1, para 2, para 3, eu não vou conseguir passar esse recado, essa experiência que eu tive, que pode ser que muitos já estão careca de saber e outros ainda não. Então eu vou focar nisso daqui, porque eu cheguei num período da minha vida que eu já trabalhei muito com aula particular, agora eu preciso expandir. Me ajuda nisso? Se inscreva no canal, aperte o sino, comenta, compartilha. Aí você me ajuda e ajuda várias pessoas. Combinado? Obrigada por você estar aqui, tá? Tamo junto.